Sabe aquela sensação de se sentir perdido no meio da multidão? Como se, mesmo com tanta conexão, existisse um sentimento de isolamento que não vai embora? Pois é, hoje a gente vai analisar uma perspectiva filosófica que mergulha fundo nesse dilema da vida moderna. A ideia é entender de onde ele vem e, principalmente, o que fazer a partir daí. Para a gente entender esse sentimento, vamos seguir um roteiro. A gente começa com o indivíduo à deriva, para sacar uma vulnerabilidade central da nossa sociedade. Depois, a gente investiga um novo tipo de solidão e a perigosa armadilha da ambição. Aí, depois de analisar por que uma rebelião falha não resolve, a gente chega numa solução bem poderosa interna, o acordo interior. Então, nosso primeiro ponto é uma situação que, infelizmente, talvez soe bem familiar para muita gente. Ela mostra uma verdade meio desconfortável sobre como a gente estrutura a vida hoje em dia. A ideia de que, para uma parcela gigante da população, o trabalho virou, de fato, o mundo inteiro. A fonte dessa análise aponta para uma realidade que é, olha, bem brutal, e que está resumida nessa frase. Ela mostra o quão frágeis as nossas estruturas sociais se tornaram. Tudo depende, basicamente, do crachá, da nossa posição profissional. Perder o emprego não é só uma perda de renda, sabe? É um verdadeiro colapso social na vida da pessoa. E o resultado disso é uma sensação profunda de estar à deriva. De repente, a pessoa se vê do lado de fora, olhando para dentro. E aí não se trata só de encontrar um novo trabalho, é sobre a tarefa gigantesca de ter que reconstruir um círculo social do zero, num mundo que, ironicamente, não parece facilitar muito essas conexões mais espontâneas. Agora, a gente pode até pensar, mas solidão sempre existiu. E sim, claro, mas o jeito que a gente experimenta isso hoje é, na verdade, um fenômeno bem recente na história. Vamos dar uma olhada no porquê esse tipo de isolamento é algo completamente novo, ou uma coisa bem particular da nossa era. Olha só essa comparação. A diferença é gritante. Antes do século XIX, a comunidade era, em grande parte, o destino de cada um. A pessoa nascia numa teia de relações que eram fixas, que duravam a vida toda. Hoje, nossos laços são bem mais fluidos, muitas vezes temporários e, como a gente viu, perigosamente ligados à vida profissional. E pensa só nisso aqui. Ameaças antigas, como uma peste ou um ataque de bandidos, uniam as pessoas. Era todo mundo contra um inimigo em comum. Isso fortalecia os laços da comunidade por pura necessidade. Já os desafios modernos, eles nos isolam. A pressão para ter sucesso, o medo de fracassar, são pesos que a gente carrega sozinho, muitas vezes se sentindo contra a própria sociedade. E a escala disso é simplesmente gigantesca. Esse é o ponto crucial. Essa solidão urbana super espalhada é um desafio moderno para o qual a nossa natureza social, que foi moldada por milênios de vida em comunidade, simplesmente não está preparada. É uma condição totalmente nova para a experiência humana. Então tá, se a gente se sente tão isolado, qual é a saída que a cultura moderna parece oferecer? É aí que a gente entra na tal armadilha da ambição. Uma solução que parece heróica e brilhante por fora, mas que, na verdade, muitas vezes só piora o problema. Para lidar com esse sentimento novo de não pertencimento, a cultura criou uma nova história, o romance. E essa citação diz tudo. Pela primeira vez, a narrativa popular focava nesse herói solitário, naquele indivíduo que se sentia diferente, incompreendido e que vivia em conflito com o mundo ao seu redor. E quem é esse herói? É aquela figura do gênio incompreendido, sabe? Aquele que acredita que pode, sozinho pela pura força da sua vontade, dominar uma sociedade que parece diminuí-lo. É uma fantasia muito poderosa e sedutora. A ideia de que o nosso brilho individual pode vencer tudo e todos. E é aqui que está a armadilha ilustrada de um jeito genial. Pense em personagens como Raskolnikov, de Crime e Castigo. Um jovem que se via como um Napoleão, que se achava acima da moral comum. A sociedade moderna vende essa ideia de grandeza, essa ambição de conquistar o mundo para todo mundo, mesmo que a realidade seja bem diferente. O que esse gráfico mostra, na real, é um abismo perigoso. É o buraco que existe entre a ambição que nos é oferecida e a nossa capacidade real de alcançar tudo isso. E essa diferença não gera só frustração, não. Ela cria uma pressão interna esmagadora, ansiedade e um medo constante de não ser bom o suficiente. Ok, então a fantasia do herói solitário que domina o mundo é uma furada. Mas e se a resposta não for individual? E se a gente se juntar a outras pessoas que se sentem da mesma forma para lutar contra o sistema? Parece uma boa ideia, né? Bem, de acordo com essa análise, isso também é uma ilusão. O ciclo é dolorosamente previsível. A pessoa se sente alienada,
Aí ela entra num grupo rebelde, num movimento, numa causa. Por um tempo parece ótimo, dá uma sensação de pertencimento. Mas, inevitavelmente, esse grupo cria as próprias regras, a própria pressão, as próprias hierarquias e acaba virando só uma nova sociedade, muitas vezes até mais opressora do que a original. É um beco sem saída. E tudo isso nos leva, então, para a ideia central dessa análise. Se lutar contra a sociedade por fora, seja sozinho ou em grupo, não funciona, onde é que uma vitória de verdade pode ser encontrada? A resposta, segundo essa linha de pensamento, aponta para dentro. A ideia é a seguinte: tentar derrotar a sociedade nos termos dela é um jogo perdido. A estrutura é muito maior, muito mais poderosa. Mas isso não quer dizer que não há o que fazer. A única arena onde a vitória é realmente possível é outra. O verdadeiro campo de batalha não é o mundo lá fora, mas o mundo aqui dentro. O desafio, como diz a citação, é juntar os caquinhos da sua existência. O mundo moderno nos puxa para 1000 direções diferentes. Ele nos fragmenta. O trabalho de verdade, então, é esse esforço individual e consciente para restaurar a unidade da nossa consciência, para a gente se sentir inteiro de novo no meio do caos. E essa é a solução proposta, o acordo interior. E olha atenção, isso não é se resignar, tá? Não é aceitar tudo passivamente. Significa aceitar a própria trajetória de vida, as circunstâncias, como se a própria pessoa tivesse escolhido aquilo. E é a partir dessa aceitação radical que se ganha o poder de lutar, não contra o próprio destino, mas contra as forças externas que tentam desintegrar quem se é. É nesse momento, sabe, quando uma pessoa decide ser a autora das suas próprias respostas, da sua integridade interior, ela para de ser só uma peça no jogo da sociedade e começa a trilhar o próprio caminho. Esse, segundo a fonte, é o verdadeiro começo de uma vida filosófica, uma vida com sentido. Então, depois dessa jornada toda, a análise nos deixa com essa pergunta fundamental, que é tanto um desafio quanto um convite. No meio de todo o barulho e da pressão no mundo moderno, quem é que está realmente escrevendo a história da sua vida interior? A resposta, e o poder que vem com ela, parece que está inteiramente nas mãos de cada um.